Agora a gente fala aqui no Jornal da Rede Alesp da Lei 17.359 de 2021, que institui a implementação do modelo Escola Cívico-Militar na rede pública estadual de ensino aqui do estado de São Paulo. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o deputado Tenente Coimbra, do PSL. Bom dia, deputado, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer estar aqui novamente e agradeço a todos que nos assistem. Deputado, o prazer é nosso e para a gente começar a nossa entrevista, até para que as pessoas entendam em casa e que são leigas sobre esse assunto, o que é uma escola cívico-militar? Perfeito. Uma escola cívico-militar nada mais é do que uma escola convencional, uma escola pública e gratuita, seja ela na formatação municipal ou, nesse caso específico, na formatação estadual, que vai abranger Fundamental 2 e ou médio. É uma escola de gestão compartilhada que se assemelha ao modelo do colégio militar. Tem diferenças entre os temas. Uma coisa é o colégio militar, que é voltado para filhos de militares, que tem a pasta orçamentária dentro do Ministério da Defesa, e outra coisa são as escolas cívico-militares, que pega esse modelo de excelência, pega esse modelo de altas notas no IDEB, de altos índices de aprovação em vestibulares e em concurso, e traz para o serviço público. E como funciona essa gestão? Essa gestão compartilhada tem militares que lá vão atuar, sejam militares das forças auxiliares, que são policiais, ou militares das Forças Armadas, todos eles aposentados, que já cumpriram o seu dever com a sua função originária, já passaram 30 anos dentro da força, então tem uma experiência, tem uma vivência, dentro também da parte administrativa e acadêmica, e eles auxiliam os professores e auxiliam a gestão de uma maneira geral. Então vai ter um oficial superior que vai auxiliar o diretor, isso não significa que o militar vai ser o diretor, ele vai ser um auxiliar desse diretor, e vão ter os coordenadores que vão auxiliar os professores. Qual é esse auxílio? Esse auxílio é na recepção dos alunos, na realização de parte cívica, na construção de uma cultura e de uma identidade com a escola, na mediação de conflito com os pais e também coibindo qualquer tipo de indisciplina dentro e fora de sala de aula. Dentro da sala de aula, a responsabilidade é do professor. O professor que leciona, o conteúdo programático é o mesmo, mas com a atuação dos militares, os professores eles conseguem dar aula em sua plenitude. Então, com isso, resulta nos altos índices de nota no IDEB, no avanço de nota no IDEB, na diminuição da evasão escolar, e inúmeros outros dados positivos do programa. Gestão da escola cívico-militar, então se unindo à rede estadual, não é que possa ter algum tipo de defasagem em algum conceito, então vem a excelência desse modelo para suprir então alguns gaps então dessa administração. Exatamente, a escola cívico-militar ela não vem para mudar todas as escolas, ela vem para dar uma opção dentro de uma demanda existente. Hoje a gente tem, por exemplo, escolas que têm uma tendência para o ensino religioso, por exemplo. Tá? Então, isso não quer dizer que a pessoa vai sair de lá um padre ou uma freira, mas é uma formatação, é um tipo de gestão escolar. No Brasil existem mais de 200 já, infelizmente no estado de São Paulo não temos nenhuma. Mas com essa lei aprovada, a gente já começamos a implementar em 9 municípios via o programa federal. Hoje a minha conversa na Secretaria de Educação, junto com o secretário Rossielli, que, aliás, o secretário, quando foi secretário no Amazonas, ele implementou várias, todas hoje com excelência, é trazer essa realidade para cá. Só a título de exemplo, quando anunciamos numa escola, por exemplo, no município de São Vicente, que vai ser a escola Jorge Berrenbach, mais de 300 pais e mães solicitaram a adesão do filho na escola. Então, hoje a gente tem uma fila por volta de 400 pais que querem colocar os seus filhos nessa escola, porque eles sentem essa demanda. E o programa, ele visa escolas que estejam, entre aspas, ruins, escolas que possam ser melhoradas, melhor falando, por N fatores. Às vezes por conta de falta de investimento, às vezes por uma questão de localidade, uma questão de vulnerabilidade, E quando eu falo escolas que possam ser melhoradas, são dentro da nota no IDEB.
O programa ele visa pegar escolas que estejam abaixo da média de nota no IDEB, escolas que tenham de 500 a 1.000 alunos, escolas que estejam inseridas num processo de vulnerabilidade social, né? E, logicamente, escolas que sejam de fundamental 2 e ou médio, né? Então, com isso, a gente consegue ver o resultado também dentro dessas áreas e dentro dessas escolas que precisam, sim, de algum tipo de incentivo, precisam, sim, de algum tipo de empurrão para melhorar a qualidade de uma maneira geral. Agora, deputado, até para que as pessoas em casa entendam melhor qual que é a nossa realidade aqui no estado de São Paulo com relação a essa prática da escola cívico-militar. Hoje, quais cidades podem já ser contempladas com a lei? Como que é a intermediação? O senhor falou do secretário de Educação, Rocieli Soares. Há essa interlocução? As escolas precisam demonstrar interesse? Como é que funciona na prática? Temos o programa federal das escolas cívico-militares, né, que o Estado aderiu. Né, depois de uma conversa nossa, o Estado aderiu a esse programa. Então, o Estado, com hoje a nossa lei sancionada, ele pôde indicar 2 escolas em 2 municípios, né, para absorverem esse programa. As escolas são, né, os municípios são no município de Guarujá e no município de Pirassununga. Outros municípios fizemos contato direto com o MEC, então vem direto do governo federal para o governo municipal, que são os municípios de Santos, São Vicente, Bauru, Sorocaba, Taubaté, Barrinha e Taquaritinga. Então, totalizando 9 municípios, somando com Guarujá e somando com Pirassununga. Quais são as etapas? Agora, com essa lei, né, sancionada, esse projeto foi sancionado e hoje vira lei, a gente consegue dar continuidade para a implementação. Quais são as etapas? Então, primeiro, o município ele escolhe uma escola, né, então é escolhida uma escola dentro dos critérios anteriores que eu falei, é feito uma audiência pública de explicação do programa, e aí eu me coloco à disposição para tirar dúvidas dos professores, dos diretores. A gente traz também pessoas do MEC, enfim, pessoas da administração municipal, da Secretaria de Educação Municipal ou estadual, no caso das 2 escolas que eu falei que vão ser na formatação estadual, e a gente faz uma audiência pública para a comunidade escolar explicando o programa. Né? Nosso foco sempre é a comunidade escolar, sempre quem faz parte da escola, né? Os pais, os alunos, os professores e os funcionários de uma maneira geral. Depois dessa audiência pública, a gente faz uma consulta pública. Isso significa que todos da comunidade escolar têm direito a voto. Né? Então, depois dessa votação, onde 50% mais um aceite o programa da gestão compartilhada da escola cívico-militar, é começado o processo de implementação. Aí o Ministério da Defesa, junto com o Ministério da Educação, ele faz o anúncio para os militares solicitarem adesão ao programa, né, ver quais militares querem participar desse programa na localidade específica. É feita uma seleção e um treinamento desses militares, né, para atuar dentro dessa gestão compartilhada, e depois é feito um treinamento em conjunto com a escola, os militares e o corpo docente e todo o funcionalismo da escola, para depois a implementação. Hoje a gente tem na perspectiva que pelo menos dessas 9, 4 a 5 já comecem no segundo semestre de 2022. Inevitavelmente, né, esse momento de pandemia acaba prejudicando esse abre e fecha de escolas, essa impossibilidade de nos reunirmos e explicar o programa para a sociedade de uma maneira geral, mas a gente tenta fazer de forma remota, né, e estamos caminhando. Infelizmente, não tão célere como gostaríamos, né, a nossa ideia era que já nesse primeiro semestre já tivesse algumas escolas dentro do estado, mas acredito que no mais tardar, no início de 22, as 9 escolas já estejam em funcionamento. Agora, deputado, uma outra questão que eu acho essencial a gente trazer aqui para a nossa conversa, por exemplo, muitas escolas, lá na segunda-feira, por exemplo, a escola do meu filho, na segunda-feira, antes da primeira aula, tem um hasteamento da bandeira, ou virtual ou presencial, eles cantam o hino nacional. Essa cultura, não só do cantar o hino nacional, mas de respeitar a pátria, de respeitar os modelos patrióticos. Gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre essa questão. Infelizmente, dentro do ensino público, muitas vezes, em muitas escolas, não generalizando, a gente perdeu isso.
a gente perdeu os nossos valores simples, né, que eram da época, tenho certeza que muitos que nos assistem, e eu peguei um pouco essa época, a coisa mínima, de levantar em tom de respeito para receber o professor, né, as atividades e aquela indisciplina por conta da idade, ela continua e vai continuar na escola cívico-militar, que ela conversa, às vezes joga uma bolinha de papel e tal, mas hoje o que a gente vê nas escolas, principalmente nas escolas estaduais, são casos de agressão, casos de vandalismo, casos de ameaça ao professor, né, são casos, inclusive, às vezes, de tráfico de entorpecentes, né, isso infelizmente está sendo cada vez mais recorrente das nossas escolas, porque eles não têm o sentimento de pertencimento, nem à escola, nem na parte cívica. Então, isso tudo é muito importante, essa cultura que é criada, né, que algumas escolas ainda permanecem, né, de hastear o pavilhão nacional, de entoar o hino nacional, de ter o respeito com o professor, de saber diferenciar a hora de aprender e a hora de brincar, né? Então, com isso, a gente tem hoje, dentro do estado de São Paulo, um índice da Secretaria de Educação, que a gente perde em torno de 25% do nosso período letivo com o professor pedindo atenção. Então, se você somar isso com os feriados, as faltas, as doenças, a gente joga hoje praticamente metade do nosso ano letivo fora. É um absurdo, né? Não é à toa que o Brasil é um dos últimos do ranking do PISA, né? Dentro da questão educacional. Então, a gente tem que criar, sim, um mecanismo. A escola cívico-militar, ela não vem para mudar todo o sistema, né? Ela cria mais uma opção. O sistema, ele tem repleto de coisas que precisam ser melhoradas, desde o conteúdo programático, a remuneração, aos equipamentos, as reformas na escola, né? Aproveito para parabenizar o secretário Rossielli, que junto com o programa Dinheiro Direto na Escola, né, o PDDE, ele tem auxiliado muito essas escolas, elas estão recebendo dinheiro e conseguem atuar na necessidade, elas não têm que mais ficar mendigando reforma para a Secretaria Estadual, que isso, na verdade, acabava sendo feito de uma forma política, e hoje consegue avançar. Né? As escolas estaduais, as escolas municipais, as escolas públicas, de uma maneira geral, elas precisam de inúmeros avanços, mas essa possibilidade de escola cívico-militar, ela contempla uma demanda alta da sociedade, que quer um ensino com uma maior disciplina, que os números comprovam, né? Onde é implementado, aumenta em 20% de nota no IDEB, diminui 50% a evasão escolar, aumenta em 70% dos alunos estudando no ano correto. Então, todo pai, toda mãe quer seu filho mais preparado para a vida, seja para o mercado de trabalho, seja para a faculdade, seja para concurso, né? E a escola cívico-militar, ela é sinônimo disso. E o senhor tocou num ponto crucial também para essa discussão. Essas crianças e adolescentes, jovens, que se sintam parte da história e parte não só da comunidade ali da escola, mas também do seu entorno e para a vida, né? O ser cidadão precisa se cultivar desde a infância, não é, deputado? Sem sombra de dúvidas, a gente tem que trabalhar não só a parte de lecionar, como a parte de pertencimento, né? Esses gatilhos mentais que a gente fala são muito fortes. Hoje, se a gente tivesse um sentimento de pertencimento à nação, né, a gente não vê, infelizmente, políticos corruptos, a gente não vê pessoas querendo dar golpes atrás de golpes, que infelizmente acabam sendo rotineiros na nossa vida, né? Porque hoje ninguém se sente pertencente a algo, né? O patriotismo, o civismo, cada vez mais vai se perdendo, né? E a escola cívico-militar, ela traz um pouco disso também, essa cultura de pertencimento. Jovem, não é? Está aqui no Parlamento Paulista, está como deputado, com leis importantes como essa. Sinto que até pouco tempo atrás os jovens não tinham tanta proximidade ou deixaram de ter uma proximidade com o mundo da política. Ter um deputado próximo da idade de muitos também como que é para o senhor também ser essa referência para esses jovens, de entender que é preciso lutar pelos seus direitos? Qual é a análise e como que o senhor se sente sendo também essa referência para eles? Sem sombra de dúvidas, é muito bacana e também repleto de responsabilidade. A gente fez um movimento, aliás, no ano passado, no ano de 2020, de lançarmos jovens nas candidaturas, né? Eu acho que antigamente era bem fechado, né, até uma castra, digamos assim, por conta dos altos custos de eleição, né? E hoje, com a modernização, com as redes sociais,
A gente consegue ter campanhas com custo mínimo, por exemplo, como a minha, que não tivemos comitê, não tivemos gente na rua, a gente conseguiu levar as ideias via rede social. E isso significa democratizar a política. Então, hoje, uma pessoa ela consegue, via rede social, sem altos investimentos, levar a sua ideia, o seu pensamento, o que ela quer fazer, né, para o maior número de pessoas possíveis. Então, isso acaba realmente diversificando e renovando, né, as diversas câmaras e assembleias pelo país. Eu fico muito contente, eu sou o terceiro mais jovem da Assembleia, né, nessa legislatura, e isso traz sim uma responsabilidade maior, traz uma responsabilidade de uma renovação com qualidade, né, e de forma alguma podemos frustrar, todo mundo preza e pede a renovação. Se a renovação, se essa onda de deputados mais novos, vereadores, etc., mais novos, frustrarmos a população nesse sentido, isso pode ser muito danoso a longo prazo. Então a gente também tem que corresponder. Eu fico muito feliz, chegando no meu segundo ano de mandato, com praticamente 4 leis aprovadas, 2 de autoria diretamente própria, essa, a questão da descida dos ônibus da meia-noite às 5 da manhã, de mulheres, idosos e pessoas, das 22 às 5 da manhã, correção, de mulheres, idosos e pessoas com deficiência poder saltar ao longo do ponto, são leis que acabam ajudando diretamente na vida da sociedade. Então é isso que a população espera, né? Efetividade, né? Controle no gasto público, fiscalização e dentro da parte legislativa, leis que ajudem o dia a dia da sociedade. Eu não posso deixar de perguntar para o senhor esse momento que vivemos, não é, da pandemia. Mais de um ano nessa crise sanitária, não só no Brasil, mas também no mundo. Estamos no momento de imunização. Qual, então, é a análise que o senhor tem deste momento que estamos vivendo com vacinação e deste momento da pandemia? Inevitavelmente é do subconsciente que a gente quer, quanto mais chega perto, é que nem viagem, né? Quanto mais chega perto, mais a gente fica ansioso. É um momento que a gente estava esperando desde o início da pandemia, esse momento de vacinação. Logicamente que a gente quer o mais célere possível. Mas hoje o Brasil é o 5º país que mais vacina, quase chegando no 4º, Reino Unido, e é o país que mais vacina sem ter a detenção da fabricação própria de vacina. Nossos insumos, eles são exportados, e a vacina não é nossa. A Coronavac, que é produzida, ou a Oxford, que é produzida hoje por aqui, elas são estrangeiras, uma é da China e outra é do Reino Unido. Os 4 países estão na nossa frente, com os Estados Unidos, né, a potência mundial, tem 3 fabricantes de vacina hoje no seu território, acaba não sendo comparação. Outra é a China, né, que tem também 3 fábricas, 3 empresas realizando as vacinas. Outra é a Índia, que tem a Covaxin, né, que é o celeiro de todas as vacinas do mundo, não só na parte de Covid. E outra a gente tem o Reino Unido, que com a Oxford, né, a AstraZeneca, ela está fazendo uma grande leva. E depois vem o Brasil, que não tem a detenção própria e é o país que mais vacinou. Logicamente que a dificuldade, devido à dimensão populacional do Brasil, ela é imensa. Não dá para comparar com Israel, que tem 8 milhões de habitantes. Né? Aqui a gente vacinou quase 30 milhões, a gente vacinaria quase 4 vezes Israel. Né? Então não tem essa comparação. Infelizmente, no proporcional é uma corrida onde todos correm. Quem tem um lastro maior, quem tem uma população maior, demora para chegar no proporcional. A gente quer que seja mais rápido, sim, mas o Brasil não está aquém nessa questão da vacinação, muito graças ao Butantan também, né? Mas hoje a gente tem uma vertente boa e a gente luta pela flexibilização mais rápida dos comércios, porque hoje já tivemos a notícia que 12 mil estabelecimentos fecharam a porta no estado de São Paulo. Isso significa diretamente centenas de milhares de empregos, né? Indiretamente esse número cresce. Então, porque quem move a economia do Brasil é o comércio e a gente luta fielmente para que eles não fechem, para que deem condições de trabalho e para que nenhuma a zona vermelha, zona azul, etc., possa fechar o comércio, para eles conseguirem, no mínimo, manter o seu sustento de casa para não ter que fechar essa porta. Aproveitando o gancho que o senhor falou justamente sobre a economia e retomada da economia e flexibilização para que essas pessoas tenham a condição de ir trabalhar, ter o seu sustento, de um ano para cá a gente sabe que a economia foi muito impactada e não poderia ser diferente, não tinha como, não é, deputado? Mas dentro dessa sua fala, né, do flexibilizar e que as pessoas possam voltar a produzir e possam voltar a ter o seu sustento no final do mês. Qual é a análise? O senhor vê um bom caminho pela frente ou ainda
o Brasil vai penar um pouco com relação a essa retomada econômica? O Brasil vai penar, sim, infelizmente, por responsabilidade de governadores e prefeitos. Qual foi o pacto, né, que foi feito no início da pandemia? Vamos achatar a curva enquanto a gente estrutura todo o sistema de saúde. Não pouparíamos gastos no sistema de saúde, né? Foi feito todo o sistema de calamidade pública para os municípios, inclusive, não precisarem todo o sistema burocrático de investimento da saúde. Então, era para construir hospitais, para construir leitos. Se a gente pega historicamente todas as pandemias mundiais, elas são subsequentes de uma segunda onda maior e uma terceira onda equivalente à primeira. Isso são dados, né? Se a gente pega a gripe espanhola, se a gente pega todas as outras pandemias. Então, era óbvio, né, isso aí como referência, eu sempre posicionei isso nas minhas falas, que a segunda onda viria. A gente não teria uma primeira mega onda que nem estava sendo anunciado, era recorrente, né? E o que os estados e municípios fizeram, pegaram esse recurso e gastaram de forma indevida, gastaram para outras atividades fim que não fossem o Covid. E a segunda onda veio, e com isso a gente não tinha estrutura básica, os nossos hospitais lotaram quase em todo o estado, né, porque os hospitais de campanhas foram desfeitos e o recurso utilizado para o Covid foi utilizado de uma outra forma. E, por conta disso, aí logicamente, foi fechado. Ninguém está entrando na seara de que não era perigoso, que a partir do momento que lota os leitos de UTI, você precisa fazer uma retração. Isso sim, a gente concorda. O nosso ponto é por que chegou aos pontos de não ter leitos de UTI suficiente. Né? Se o pacto lá atrás, quando tudo parou, né, quando estava naquela construção de casa, foi vamos achatar a curva, porque o sistema de saúde vai se estruturar. E é um fato que hoje existem dados que a gente, logicamente, reza para não acontecer, mas que a pandemia nunca vai sair, porque vão ter variações, vão ter flutuações, e a vacina ela não é eterna. Né? Ela vai ter que continuar sendo vacinada. Eu, por exemplo, eu já tive reinfecção de Covid, eu já peguei Covid 2 vezes. Né? Então, até que ponto a vacina ela vai permitir, ela vai nos deixar imune por quanto tempo? A gente tem condição de todo ano vacinar toda a população? Então, hoje a gente precisa de leitos, a gente precisa de responsabilidade individual, né? São N questões. O que a gente não pode é simplesmente trancar, porque vai ter uma hora que vai quebrar tudo, o vírus vai continuar ativo e o Brasil não vai ter recurso nem para investir no próprio leito, nem para investir na própria parte de saúde. Perfeito, muito obrigada, deputado Tenente Coimbra, pela sua contribuição aqui, por falar com os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma honra estar falando na TV Alesp, ainda mais de temas tão relevantes como as escolas cívico-militares e esse momento infeliz que a gente vive da nossa história. Muito obrigada, deputado, bom trabalho para o senhor.